O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, este 29º domingo do tempo comum, Dia Mundial das Missões, também a Confraria da Paixão, a família passionista, celebra os 250 anos do trânsito de São Paulo da Cruz. 250 anos da morte do grande missionário São Paulo da Cruz. E a igreja nos apresenta neste domingo a parábola da viúva insistente, persistente. A parábola da viúva brava, porque o cara ficou até com medo. Vou fazer logo antes que ela venha e me parta ao meio, e me agrida. Podia ser um nome diferente. A parábola da viúva nervosa. E do juiz injusto, o juiz iníquo. A Bíblia diz, o Evangelho diz, que não temia a Deus, um juiz que não temia a Deus e nem temia aos homens. Primeiro, o poder da oração. É isso que a parábola, o Evangelho desse domingo, nos apresenta. O poder que tem a oração, especialmente a oração de intercessão. Porque a oração, ela põe a fé em ação. A oração põe a fé em ação. Aliás, isso apresenta-se desde o Antigo Testamento. Nós vimos na primeira leitura. Josué e Moisés guiando o povo que saía da escravidão do Egito. E por causa dos amalecitas, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Então, a explicação espiritual do porquê o povo não entra na terra prometida é porque Deus não quis. Deus queria ensiná-los durante 40 anos. Mas há uma explicação mais humana, mais visível. Os amalecitas não deixavam. A terra estava ocupada por um povo extremamente violento. E agora nós estamos na conjuntura em que não é possível mais, é preciso que o povo de Deus entre, e aí a grande batalha que Josué vai infligir contra os amalecitas. Então, é organizado o exército de Israel, e Deus diz a Moisés: enquanto o povo guerreia, enquanto o exército bate contra os amalecitas, contra a tribo de Amaleque, Moisés deve se pôr em oração. Então a cena era a seguinte: o povo de Israel batalhava e Moisés, com a mão erguida, intercedia em favor do povo de Deus,
em favor dos israelitas. Chega uma hora que a batalha vai por horas e horas, entra pelo dia, vai pela tarde, e Moisés sente os braços pesarem, o cansaço. E aí, então, as mãos de Moisés são seguradas ao ar. Auxiliares vêm para que ele se sustente na oração. O poder que tem a intercessão. Enquanto as mãos de Moisés permaneciam levantadas, Israel vencia. Enquanto as nossas mãos se levantam ao céu em oração, em intercessão, enquanto nós não esmorecemos, enquanto nós insistimos na fé, porque a oração é a fé em prática. Eu tomo posse daquilo que Deus me prometeu. Deus me prometeu vitória, então eu rezo, eu acredito, eu vou até o fim. Se a insistência da viúva, ela é insistente, é porque essa viúva sabe que ela está certa. Ela sabe que ela está correta. É como Israel está certo, aquela terra é de Israel, sempre pertenceu ao povo de Israel. Desde a saída de José para o Egito, aquela terra era a terra do povo de Deus. A viúva está certa, ela está correta, e é por isso que ela pede justiça. A persistência da viúva não é uma persistência de quem quer alguma coisa que não lhe pertence. A justiça é dar àquela pessoa aquilo que lhe pertence. E é por isso que ela, com toda a confiança, sem perder a esperança, ela insiste, mesmo sabendo que se trata de um juiz iníquo, de um juiz malvado. Como não funcionaria a nossa fé, a nossa oração, a nossa intercessão com Deus? Essa é a pergunta do Evangelho. Deus não é um juiz iníquo. Deus não é um juiz malvado. Deus que conhece sabe o que você está pedindo. Deus que é a própria justiça não ouvirá a sua oração? Não atenderá a sua prece? Não fará justiça sobre a sua vida? Então insista. Diante de tanta maldade, de tanta injustiça sem solução. Olhe para o mundo. Olhemos para o mundo. A vontade que dá é de desanimar. Mas quem tem fé não desanima. Quem tem fé não deixa de rezar. Persiste até o fim. A Venezuela está caindo aos pedaços. Mas hoje, no Vaticano, hoje em Roma, 2 santos venezuelanos foram canonizados. A irmã Carmen e o médico, o Hernández. Um leigo e uma religiosa. Enquanto Maduro destrói com a injustiça, com a maldade, com a malícia de um verdadeiro demônio, de uma pessoa possuída pelo espírito maligno, uma das nações mais ricas da terra, uma das nações que pisa em cima de petróleo, uma das nações em que o desenvolvimento, a beleza cultural do povo foi jogada na lata do lixo, a maior diáspora, a maior fuga de seres humanos dos tempos modernos não foi de nenhum outro lugar do mundo, não foi da Venezuela, aqui do nosso lado. Mas há um povo que insiste, que reza, que persiste, que tem fé e clama a Deus por justiça e não desiste. E agora, hoje, pela manhã, no Vaticano, 2 luminares, 2 exemplos de oração, de intercessão, o médico dos pobres, assim era chamado Dr. Hernández, o médico dos pobres, cujas mãos colocaram-se a serviço, cuja medicina não foi para ganhar dinheiro, mas para servir o irmão. E a fundadora de uma ordem religiosa, as Servas de Jesus, que fazem um trabalho missionário belíssimo pelo mundo afora. Sim, meu irmão, estes irmãos que perseveram são como a viúva do Evangelho, da parábola de hoje. A fé é a antecipação das coisas que não se veem, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, lembra disso? Eu antecipo já
aqui no meu coração. Encho o meu coração da graça de Deus. E o Deus, em sua infinita misericórdia, me dá esperança, perseverança. Então, eu não tenho ainda nas minhas mãos a solução. Eu não tenho ainda nas minhas mãos a justiça. Mas eu já vivo hoje nesta certeza de que a justiça é minha. Porque a justiça é o meu Deus e o meu Deus está comigo. Então eu já tenho paz hoje. Eu já tenho alegria hoje. Eu já tenho esperança que me enche de certeza absoluta. Não de certeza provisória, absoluta. O meu hoje é transformado pelo poder da fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a fé em Deus, essa fé que reza, essa fé que busca em Deus, a sua justiça, me faz levantar todo dia e insistir no poder do bem. Porque senão eu não me levantaria. Se eu não tenho esperança, se eu não tenho fé, se eu não rezo, esperando justiça, eu não teria forças para me levantar e fazer o bem e fazer o que é certo todo dia. Eu me juntaria com quem não presta, porque eu só estou vendo, eu só estou enxergando quem não presta vencendo. Entendeu? Você olha o seu vizinho, o mais picareta, o que rouba, o que passa a perna nos outros, indo para frente, com o melhor carro do ano, com a melhor casa, troca de mulher como quem troca de... Entende? E você fala, mas poxa vida, o cara é um demônio, é um picareta, é um canalha, e a vida dele prospera. E eu que rezo, eu que intercedo, eu que bato na porta do céu, todos os dias, a minha vida não progride? Então, seria isso. Seria chutar o pau da barraca e se juntar com o canalha e fazer as obras do mal. Mas por que eu continuo batendo na porta da justiça, acreditando no bem, acreditando na verdade, acreditando no poder do amor, se não fosse esta certeza que a oração, que a fé, que o Evangelho me dá? Hoje, Dia Mundial das Missões, nós vivemos num tempo em que a fé é desprezada, em que a fé é perseguida, não só na Venezuela, em que a fé é perseguida em muitos países. Há pessoas que são como o juiz injusto da parábola. Há países que são como os amalecitas, não querem ouvir a voz daqueles que pedem justiça, que não ouvem e não querem ouvir a verdade. Mas a igreja, os cristãos, são como a viúva insistente, que mesmo desprezada, que mesmo sem ser ouvida, que mesmo sem ser aceita, insiste. Os missionários são esses que insistem em levar ao mundo, sem recuar, sem desistir, sem desanimar, o poder do Evangelho, o poder da fé, na certeza de que Deus fará justiça. Agora você entende por que a Nigéria é o país com maior frequência à missa dominical? Então, o Brasil é um dos países de menor frequência à missa dominical. Está aumentando um pouco agora. A Nigéria é o país em que, se você vai à missa, você corre o risco de que a paróquia, a igreja, seja atacada pelos Houthis, que é uma seita de muçulmanos. Eles chegam com fuzis, com HK, e eles metralham eles trancam as igrejas e metralham as pessoas. Isso, às vezes, eles trancam e tocam fogo. E aí morre criança, morre mulher, morre idoso, morre quem estiver ali. Isso acontece todo fim de semana. Não é que acontece de vez em quando. Diante do silêncio da mídia, diante do silêncio de ONGs, que defendem golfinho, que defendem todo tipo de coisa, mas que silencia. Por que a igreja insiste em pregar o Evangelho na Nigéria? Porque Deus fará justiça. Isso não vai ficar assim.
Essa é a história desses 2000 anos da nossa igreja. O sangue desses mártires são semente de novos cristãos. É o exemplo do catequista que hoje foi canonizado, o Pedro Torrote, da região da Oceania, que vendo a proibição de se pregar o evangelho e que eles deveriam voltar à vida tribal, foi o que os japoneses infligiram a eles lá na Oceania. Os japoneses invadiram aquela região, então eles deveriam voltar à vida tribal. Primeira coisa, desfaz-se todos os sacramentos, os casamentos, e deveriam voltar a viver em poligamia, um homem com várias mulheres. Ele disse, não, o sacramento do matrimônio que eu recebi é sagrado. Não se deve pregar o evangelho. Ele continuou ensinando o catecismo, ele era catequista. Continuou ensinando o catecismo para as crianças. Foi preso e assassinado. Preso e assassinado. Ele continuou batendo na porta do céu. Sabe por quê? Porque hoje o evangelho progride na Oceania. Hoje o evangelho progride naquelas ilhas. É interessante que não nas mãos dos padres e nem das freiras, mas dos catequistas. É a região do mundo onde o evangelho é propagado não por padre e freira, mas por catequistas. Sim, tem padre, sim, tem religiosos, mas a fé, a vida da comunidade é coordenada, é formada e é tocada por catequistas. Vocês estão entendendo? O poder do evangelho. De não desistir, de insistir. Ah, mas ele morreu, mas ele foi assassinado, mas Deus fará justiça. Aliás, já fez em vida, porque ele não voltou atrás. Porque ele teve forças para enfrentar o martírio. Deus fará justiça na África. Deus fará justiça na China, onde o evangelho é proibido. O Estado chinês, o governo, criou uma igreja paralela, uma igreja católica estadual. Há uma igreja do Estado e uma igreja clandestina, uma igreja que se encontra, que se reúne clandestinamente e que aqui e ali cristãos são presos, bispos são presos, padres são presos e vão para os campos de concentração, melhor dizendo, campo de trabalho. Eles não chamariam pelo nome. Mas Deus fará justiça na China. Deus fará justiça na Nicarágua, que expulsou as irmãs missionárias da caridade de Madre Teresa. Imagina que mal pode fazer a uma nação as irmãs missionárias da Madre Teresa de Calcutá, pois elas foram expulsas pelo Ortega da Nicarágua. E isso se espalha pelo mundo. A Igreja Católica, quando ela é verdadeiramente aquilo que a igreja deve ser, ela é uma pedra no sapato dos poderosos. Sejam eles de que matiz ideológico eles forem. Deus fará a justiça bem depressa. Como nós já estamos vendo Deus agindo poderosamente na França, nos Estados Unidos. Deus agindo poderosamente com conversões. A Jornada Mundial da Juventude do ano que vem será na Coreia. A Coreia é no Oriente, no Extremo Oriente, o país onde o catolicismo mais cresce no mundo. No mundo. Eles mandam para nós os doramas e nós mandamos para eles o Evangelho. E hoje, no Extremo Oriente, a Igreja Católica, ela está vicejando. Ela cresce maravilhosamente. Entende? Você está entendendo? Deus faz justiça. Terceiro e último, a grande pergunta que aparece no final do Evangelho, que é uma pergunta absoluta. A pergunta, na minha opinião, mais perigosa do Evangelho. De todas as perguntas que Jesus fez, é a que mais me toca ao coração. Jesus pergunta, mas, com toda essa fé, com toda essa perseverança, será que o Filho do Homem, o Messias, ele, Jesus, quando ele vier, ele está falando do juízo final, ele está falando do fim dos tempos, ele está falando particularmente para você, na hora da nossa morte, será que
quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que Jesus, quando ele voltar para te buscar, no dia da tua morte, ele vai te encontrar firme na fé? Esse é o maior dom, o dom da fé. Será que ele vai encontrar fé sobre a terra do meu coração? Será que ele vai encontrar fé sobre a terra da humanidade? E aí, a grande questão é, qual é o remédio? Qual é a fórmula para permanecer na fé? E aí eu reporto ao glorioso São Paulo da Cruz, que há 250 anos atrás morreu na fé e ensinando que a melhor maneira de perseverar na fé, de permanecer firme na fé, é estar diante de Jesus crucificado. A fé perseverante é como uma batalha, como eu disse no início. Nós estamos em uma batalha. Mas as nossas mãos estão erguidas em direção à cruz. Agora olhe para a cruz. Olhe porque a batalha está sendo vencida. Não é Moisés que está de mãos erguidas. É o Filho de Deus que está com as mãos levantadas na cruz. E enquanto Jesus está de mãos levantadas na cruz, a igreja vence. Enquanto Jesus está de mãos levantadas na cruz, você vence. A sua família vence. Então olhe para a cruz. Esse foi o grande ensinamento de São Paulo da Cruz. Que a cruz é o testemunho, é a maior prova do amor de Deus para conosco. Como é que eu sei que Deus me ama? Olhe para a cruz e você saberá que Deus te ama. Como é que eu sei que Deus me fará justiça? Olhe para a cruz. O Senhor está de mãos levantadas, erguidas, e não tem ninguém ajudando, nesse sentido humano. Quem sustenta Jesus, as mãos de Jesus levantadas, é propriamente a nossa fé. É o nosso amor devolvido a Ele. Nos pés da cruz, Nossa Senhora sustenta com a sua oração as mãos erguidas de Jesus para o céu. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Que os padres não desanimem. Hoje é dia de nós pedirmos pelos missionários de um modo especial, mas por todos os padres, para que eles não desanimem diante de tantas coisas estranhas, de padres que desanimam. Essa semana foi, nossa, a mídia, né? O padre que foi pego com a moça lá e debaixo do negócio e a mídia, Uma pessoa que se deixa de ser católica ou fraqueja, deixa de levantar as mãos para o céu porque um padre caiu, a gente tem pena dele, reza por ele, Deus tem misericórdia. Mas a minha fé, se amanhã chegar alguém aqui dizendo, olha, o padre Ubirajara largou tudo e fugiu com a morena. Aí você fala assim, nossa, eu pensei que ele gostava de loira. Enfim, vida que segue. É uma idiotice, sabe assim, então, não, dá dó, que pena, né? Um padre, poxa vida, pregava bem e tal, que é o que vocês dizem, não sei. Bacana, rezava, parece que não aguentou a tentação, então. A nossa fé, as nossas mãos levantadas ao céu, não está ligada a padre, não está ligada a bispo. Está ligado à tua comunhão, à tua fé no Senhor. É o Senhor que fará justiça. Não vai ser o padre que vai fazer justiça. Não vai ser o padre que vai te colocar no céu. Então, acorda para a vida. Sabe por quê? Porque enquanto você olha o padre cair, cuidado, porque você pode também cair. Quem está de pé, cuide para não cair. Acho tão interessante isso, como a gente tem essa facilidade. Porque os missionários... As missionárias não são mais em número como antigamente, mas então venha ser missionário. Porque eu não vejo mais freira. Tem aqui algumas que estão vestidas hoje. Porque as freiras tiraram o hábito, né? Então a gente não vê mais freira, mas tem freira. Continua tendo freira. Você quer que tenha freira na igreja? Venha ser freira. Você acha que a igreja,
os cristãos, os católicos estão errados, venha ser certo. Venha você ser certo. Não é a justiça dos outros, amém? É a justiça de Deus. Eu não espero na justiça dos homens. Não vou esperar na justiça dos homens. Eu vou esperar na justiça de Deus. Enquanto eu luto aqui com os homens, nas brigas do dia a dia. Mas a minha fé, a minha confiança está no Senhor. Que a confraria da paixão não desanime. Deus fará justiça. Às vezes dá desânimo. Vai na rua, aí encontra aquele irmão na cachaça, na droga, na vida toda errada, e a gente leva comida e dá uma palavra e reza, e a pessoa não sai, e você diz, meu Deus, dá vontade de desanimar. Tem dia que nós organizamos aqui o bazar, organizamos as cestas de alimento, e parece que as coisas não mudam, né? Parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Né? Não desanime. Continue perseverando, batendo na porta de um juiz que não é injusto, de um juiz que não é iníquo, do juiz que é o Deus da justiça, a própria justiça que é o nosso Deus. Que a confraria da paixão, encarregada de todos os trabalhos sociais da nossa paróquia, ou pelo menos da maioria dos trabalhos sociais da nossa paróquia, que vocês não desanimem, como São Paulo da Cruz não desanimou. Por fim, peço a Deus que eu não desanime. Então é bonito pregar, é bonito dizer para os outros, mas é um verdadeiro desafio não desanimar. Tem dia que eu desanimo, vou ser sincero. Tem dia que eu falo, meu Deus do céu, que é isso? A gente tem que rezar o breviário. Ainda bem que agora no celular não dá vontade mais de quebrar, mas antigamente dá vontade de rasgar, picotar o breviário. O breviário é o livro que o padre usa para rezar todo dia. Tem dia que você está desanimado. E é nesse dia do desânimo, é nesse dia em que a gente cansa, é nesse dia que o diabo trabalha, viu? Esse é o dia que o diabo fala, opa, achei. O dia da tristeza, o dia da depressão, o dia que você pensa em fazer besteira, o dia que você pensa em meter o pé na jaca. Eu não vou falar mais coisas porque você sabe do que eu estou falando. O dia que você pensa em acabar com tudo. Quem aqui não passou por tristeza profunda? Pois é nesse dia, esse é o dia de sentar diante da cruz e não dizer nada e dizer, eu estou aqui. E eu seguro nas mãos do Senhor, que estão levantadas para o céu. E Ele levanta a minha mão e segura nas mãos dele. E nós dois estamos crucificados na certeza de que Deus faz justiça. Então, os desânimos que você tem, eu tenho também. Estamos juntos, amém? Não existe uma pessoa aqui nessa igreja que não passe por momentos como esse da viúva, em que ela vai, parece que não vai resolver. Até que vem a graça, vem a bênção e vem a resposta. Não desista. A fé e a esperança faz com que você permaneça. Não acabou a história. Você está aqui, não terminou a história. Ah, mas eu estou me sentindo fraco. Vamos embora, pegue-se com Cristo. Segure nas mãos do Senhor. Olhe para a cruz. Esta é a história. É a minha história de fé. E agora, se você olhar para a imagem de São Paulo da Cruz, você vai entender tudo. Por que que ele está com a face, o semblante, apontando para Jesus crucificado. Olha o semblante. É como se ele dissesse, bravo, escuta, não vai desanimar, hein? Olha aqui, para a cruz. É isso que ele está dizendo. Essa imagem falou comigo na primeira vez que eu entrei numa igreja católica, porque eu não fui criado, na Catedral de Santo Antônio em Osasco. E foi isso que eu vi, espiritualmente. Essa foi a imagem que me tocou, porque os crentes falam que as imagens são coisas do demônio. Pois muito bem, essa imagem foi o instrumento de Deus para a minha volta para a igreja católica. Eu tinha assistido a Missa do Galo, como vocês sabem, com o Papa São João Paulo II, mas aquilo não me deu aquela, sabe?
Vem, vamos. Foi na igreja, entrando na igreja católica, diante dessa imagem, que eu entendi. Olhe para a cruz. Olhe e veja o quanto Deus te amou. O quanto Deus te ama. Não abandone esse amor. Não vire as costas para esse amor. E esse amor você vai encontrar aqui, na igreja de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Viva São Paulo da Cruz. Viva!